aí pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos conhecer um caso que ocorreu em meados de 1973 a 1975 em Londres, que quase desapareceu dos arquivos. Vamos conhecer essa história? Vem comigo. Patrick McKay, the psychopath. Age 13, he was institutionalized for trying to set fire to a church and sent to a secure institution for mentally ill young offenders. Entre 1973 e 1975, Londres foi assombrado por um predador que se movia silenciosamente entre becos, casas de idosos e ruas vazias. Um homem sem culpa, sem empatia e sem limites. Ele dizia que a morte era mais familiar que a vida. A imprensa o batizou de o discípulo do diabo. Esta é a história de Patrick David McKay, o serial killer mais esquecido e ao mesmo tempo mais perigoso da história britânica. A psicopatia não nasce da noite para o dia. Ele cresce como uma sombra silenciosa e Patrick já carregava essa escuridão na infância. Aos 10 anos, ele tenta matar o próprio pai enforcado, sem sucesso. Pouco depois, o pai morre de ataque cardíaco. Patrick, em vez de chorar, sorri. Patrick nasce em 1952 em uma casa marcada por violência. Pai alcoólatra, explosivo que espancava a mãe e os filhos. Patrick cresce vendo sangue, gritos, ameaças. Após a morte do pai, Patrick se torna completamente incontrolável. Relatórios sociais da época registram agressividade, ausência total de remorso, roubos constantes, fascinação por violência. Ele é internado várias vezes em instituições psiquiátricas. Um psiquiatra anota: Patrick McKay é um psicopata em formação, violento, imprevisível, capaz de matar. Aos 15 anos, ele já colecionava mais de 40 passagens pela polícia. Na adolescência, Patrick mergulha em dois mundos: ideologias extremistas imitando nazistas, colecionando itens de violência, ocultismo com poses diabólicas, brincadeiras com rituais e discursos sobre morte. Ele dizia, abre aspas, Deus nunca me quis, então sigo quem me aceita, fecha aspas. Amigos o apelidam de discípulo do diabo, pela forma como falava da morte com naturalidade. Patrick se muda para Londres em busca de liberdade. Liberdade para quê? Para fazer exatamente o que queria: invadir casas, roubar idosos, aterrorizar quem estivesse em vantagem física menor. A polícia começa a notar um padrão de pequenas invasões e agressões com assinatura similar. Mas McKay, esperto e silencioso, sempre escapava. Ele está à beira de cruzar uma linha da qual jamais voltaria. Fevereiro de 1974, Chelsea, Londres. Isabella Griffiths, 84 anos, vive sozinha. Patrick invade a casa, a idosa tenta pedir ajuda, mas ele a derruba, a estrangula e a esfaqueia. Rouba alguns objetos e vai embora como se nada tivesse acontecido. A polícia não encontra suspeitos, o caso esfria. Para Patrick, foi libertador. Ele descobre que matar é simples. Em março de 1975, Adele Price, 89 anos. Patrick toca a campainha e pede um copo d'água. Ela o deixa entrar como uma avó acolhedora. Foi o erro fatal. Ele a estrangula no corredor, rouba sua bolsa, sai calmamente pela porta da frente. Novamente, nenhum rastro. O crime mais famoso. O padre Anthony Crane era uma figura bondosa da comunidade. Patrick já o havia roubado antes e sabia onde vivia. Em 21 de março de 1975, McKay invade a casa do padre. A cena é de puro horror. Ele ataca o padre com um machado, arrasta o corpo, o deixa numa banheira cheia de água e sangue. Manchas viscerais por toda a casa. É o crime que finalmente chama a atenção da polícia. Desta vez, Patrick comete um erro. Deixa impressões digitais. A polícia local conecta a impressão digital ao nome que já conheciam bem, Patrick McKay. Ele é preso sem resistir. Durante interrogatórios surpreende a todos. Confessa não apenas 3, mas até 11 assassinatos.
Os detetives ficam em choque. Seria ele um dos maiores serial killers britânicos da história? Mas Patrick recua. Diz que brincou, que exagerou. A investigação não conseguiu comprovar os outros assassinatos, mas muitos acreditam até hoje que ele matou muito mais. No tribunal, especialistas descrevem Patrick como psicopata de alto risco, perigoso, frio e incapaz de sentir culpa. Ele recebe uma sentença de prisão perpétua, com um mínimo de 20 anos, mas até hoje nunca foi solto. É considerado um dos presos mais perigosos e antigos em regime fechado no Reino Unido. Mackay envelheceu na prisão. Hoje, seus olhos vazios contam uma história, não a de um monstro sobrenatural, mas de um homem que abraçou a escuridão desde criança. Ele ainda tenta conseguir liberdade condicional, mas as autoridades repetem sempre a mesma frase. Patrick Mackay continua sendo um perigo extremo para o público. Patrick Davis Mackay percorreu um caminho que muitos chamariam de maldição, outros chamariam de doença. Ele escolheu a destruição, a violência e o caos. Entre becos, casas abandonadas e lares vulneráveis, deixou um rastro de medo que ecoa até hoje. Este foi o discípulo do diabo, o serial killer que o Reino Unido tentou esquecer.